Fala aí, sétimo ano, beleza? Professor Renato de volta. Tá? Hoje vamos falar do módulo 12, a escravidão africana na América. Correto? Módulo tranquilo, fácil, mas que cabe uma grande reflexão. Finalmente, vamos falar um pouco mais a fundo desse sistema de mão de obra que seria a escravidão e como ela funcionava aqui no Brasil, especificamente, né, na América, especificamente no Brasil, ligadas aos ciclos econômicos, de certa forma. Não vou falar dos ciclos econômicos agora, mas de certa maneira já é um pontapé inicial. Beleza? Bom, Gretchenzinha aqui, clicou, levou para o canal e deixei já de imagem inicial, uma imagem muito forte, né? Que seriam as correntes aprisionando uma pessoa, e falarmos um pouco sobre essa instituição que seria a escravidão e que, felizmente, oficialmente, ela não é mais aceita no mundo. Né? Eu disse felizmente, ela não é mais aceita no mundo, mas não significa que ela não exista. Né? Nós temos problemas hoje com a chamada nova escravidão, ou trabalhos análogos, né? Parecidos com a escravidão, que levam outro nome, mas são praticamente idênticos às questões da escravidão, que então a gente precisa conhecer para poder combater esse estilo de mão de obra desumano, tá? E que trouxe diversas consequências, inclusive para o nosso país hoje em dia. Bom, e para os países escravocratas como um todo. Então comecei aqui falando da escravidão africana na América, e a gente precisa contextualizar. Né? Qual é o contexto da chegada da escravidão africana no Brasil? Expansão ultramarina, falamos nos outros módulos sobre o interesse, o objetivo dos portugueses ao chegarem na rota comercial das Índias para as especiarias, mas no meio do caminho trabalhando com o mercantilismo, e esse mercantilismo levando em consideração o colonialismo, arrumar colônias, explorar matéria-prima, explorar produtos tropicais. E aí o Brasil como colônia, eles vão ver a possibilidade de fazer uma exploração dos produtos tropicais. Primeiro, da chegada dos portugueses, você tem o escambo do pau-brasil, tá? Recolhimento da madeira do pau-brasil. Mas logo depois, eles vão de fato adentrar na questão do cana-de-açúcar, de fato. Então a civilização, né, europeia, né, chegando através da colonização europeia na América, você tem a chegada também da mão de obra africana. Então, Portugal dominando várias áreas comerciais ali na costa do Atlântico na África, fazendo esse transporte da população negra, principalmente, chegando, né, para serem escravos no Brasil, considerados mercadorias de fato. Então, características como um todo. Então, já contextualizamos. Então, a partir do momento que, principalmente, Portugal vai implementar o plantio da cana-de-açúcar aqui, a chamada plantation, uma das características da plantation é a utilização da mão de obra escrava. E aí eles vão utilizar a mão de obra escrava africana, beleza? Também a indígena. Mas os indígenas aqui no Brasil estavam em pequenos grupos, era mais difícil. Tinha a situação da Igreja Católica, que impedia, criando entraves para a utilização da mão de obra escrava indígena. Entrave não existia para a população, né, africana como um todo. Vou sempre falar população africana para facilitar, mas acho que eu já fiz as observações de fato sobre como é complicado falar a população africana. Tá? Bom, então o escravizado era visto como mercadoria, meu amigo. É igual esse mouse aqui, ó. É meu, eu faço o que eu quiser com ele. Tá? Posso fazer o que eu quiser com o mouse. Eu posso acabar de comprar, chegar em casa e quebrar ele. A mesma coisa servia para o escravo, só que o escravo era caríssimo. Então, a princípio, eles não pensavam nessa possibilidade do cara comprar um escravo para depois matar o escravo. Mas ele poderia? Poderia. Às vezes dando uma justificativa bem boba, dependendo do local, do espaço, ele poderia fazer. Então é algo muito desumano, muito complicado. A escravidão ela já existia no mundo, ela é uma instituição muito antiga, que ela começa a surgir a partir do momento que você tem dois povos fazendo lutas. O perdedor geralmente era escravizado, mas era uma escravidão por guerra. Não era uma escravidão incentivada pelo mercantilismo, incentivada como uma forma de enriquecer.
né, como foi a que a gente está, como está sendo a que a gente está visualizando agora nesse módulo, nessa aula, a partir do século XV. Bom, sem remuneração, logicamente, acho que é uma característica básica. O escravo não ganha nada em troca, ele é privado de liberdade. E como eles chegavam aqui? Através dos tumbeiros, que eram a forma de chamar os navios negreiros. Né? Então deixo aqui uma indicação de um filme, posso tentar falar um pouquinho sobre ele no nosso encontro online, chamado Amistad. Né? O Amistad, ele tem um demudo no final, que ele conta a história, se eu não me engano é uma história real, tá? Vou ficar devendo essa informação, se eu não me engano é uma história real, de um navio negreiro que os escravos tomam esse navio e eles vão para uma parte dos Estados Unidos onde não tinha escravidão. Mas eles deveriam ter ido para a parte que existia escravidão, eles seriam escravos lá. E aí surge um julgamento. Mas conforme o filme vai mostrando o julgamento, para saber se eles deveriam ser devolvidos ou não para o local onde eles seriam escravizados, para os donos, né, que acabou, né, fazendo essa compra desses escravos, eles vão mostrando partes, como era o dia a dia deles no navio negreiro. Então, assim, condições insalubres, comida no chão, jogava comida no chão e todo mundo se virava para poder comer. Era permitido que crianças ficassem na parte do convés, na parte de cima, mas o restante da galera, homens, mulheres, mulher grávida, seja o que for, ficava na parte de baixo e passava 3 meses o tempo todo da viagem ali embaixo. Então, existia um número elevado de pessoas que chegavam a morrer, mas era muito barato o escravo na origem dele, no continente africano, e ele se tornava muito caro quando chegava na América. Então o pessoal fazia muito dinheiro com esse tipo de tráfico. Tá? Então, apesar de o servo também ter algumas dessas características, você pode pensar, né? Ah, Neto, o servo da Idade Média também não tinha remuneração. Mas espera aí, né? Ele tinha segurança em troca do feudo, ele poderia ter sua própria plantação, ele fazia as trocas, ele pagava impostos, né? Mas ele não era considerado mercadoria aqui, ó. Ele não é considerado mercadoria. Eu falei para vocês que o servo ele era preso à terra. Não é isso? O servo preso à terra. Ele não pertencia ao senhor feudal. Beleza? Era mais ou menos dessa forma, tá? Não podia ser vendido, comprado, não poderia ser nada disso. Agora, o escravo, sim, poderia ser comprado por um, vendido por outro, e seja lá o que for. Nisso eles dividiam famílias, dividiam mãe de filho, pai de filho, marido e esposa. Cara, era uma coisa assim absurda e que era muito normalizada na época, tá? As pessoas entendiam que era normal ter escravos e funcionava dessa forma porque tinha um olhar que inferiorizava o outro. Daí vem o problema e a gente ser chato em sempre falar do etnocentrismo e sempre falar sobre essas questões, porque uma das justificativas dessa escravidão absurda era inferiorizar o outro. O outro é inferior, ele é primitivo, ele não é um humano, ele não é igual a mim. Né? Então entender que as pessoas, né, têm os mesmos direitos seria mais interessante. Bom, então consequências como um todo, né? Não falei da imagem aqui, tá? É uma aula que tem muito mais imagens do que coisas escritas. Aqui uma imagem muito famosa, eu não quero falar da personagem aqui em si, tem uma história sobre ela também, mas eu gostaria de falar sobre os instrumentos que aqui estão. Você está vendo que ela tem uma espécie de focinheira, né? Essa focinheira era colocada nos escravos como forma de punição, então as punições eram as mais severas possíveis. Você tinha punições físicas, tanto como punições mais psicológicas, então, né, separar, ameaçar que vai separar familiares, ameaçar que vai bater num familiar, coisa do tipo, né, acontecia bastante. Mas você também tinha as físicas, como o tronco que você vai observar, né, o açoite também. Aqui funcionava para uma forma de punir escravos que bebiam demais, né, consumiam muita bebida alcoólica, como uma forma de fuga, como uma forma de tentar fugir daquela vida violenta e pesada que era a vida do escravo. A gente não pode se enganar. Infelizmente não tínhamos o registro fotográfico, né, ou felizmente, né, vai saber. Mas a gente precisa sempre relembrar como era violento. Infelizmente as pessoas têm uma certa ideia de que a escravidão aqui no Brasil, a escravidão portuguesa empreendida no Brasil, ela foi uma escravidão branda. Né? Infelizmente alguns historiadores do século passado eles trabalhavam com esse viés, com esse olhar, e acabou enraizando de uma maneira muito forte, como se o português não fosse
um culpado dessa escravidão, e como se não fosse uma escravidão violenta como todas as outras foram. Errado, foi tão violenta quanto outra, só que existiam mecanismos, formas de fazer com que o próprio escravo criava esses mecanismos, utilizava dessas formas para tentar ter uma vida menos violenta. Então, por exemplo, aqui você tem a focinheira para os escravos que bebiam no sentido de tentar fugir do trabalho, de não conseguir trabalhar devido a essa vida violenta que levavam. E também de escravas fofoqueiras, como eram chamadas. Né? Você já deve ter ouvido falar das mucamas, que eram escravas que acompanhavam as sinhás, que eram as filhas do senhor de engenho, né? Ou de algum nobre, de algum detentor de terras, de gente abastada. Era comum que as meninas tivessem as mucamas que acompanhavam, penteava cabelo, aquela coisa toda. E acabavam, as senhoras tinham essas mucamas, e elas escutavam as fofocas, e talvez uma mucama passando para outra dava aquela confusão. Uma dos castigos físicos seriam esses aí, ó, da questão da focinheira, e também a coleira, né? Essa coleira também com essa outra parte mostrando que vai ser um escravo de fato. Tá? Não, só para falar um exemplo, depois vou falar mais. As consequências desse estilo. Mercantilização da escravidão. A escravidão ganhou um up, né? Ela ganhou um gás diferente, ela ganhou uma imagem, um olhar diferente a partir do momento que se mercantilizou, que se pegou o escravo e falou, não, ele não é um escravo só por dívida, ou ele não é um escravo mais só por guerra, ele é um escravo mercadoria, ele é uma mão de obra. Né? Uma mão de obra para uma plantação de um produto tropical que dava muito dinheiro, muito poder, muita riqueza. Cana-de-açúcar, café, algodão nos Estados Unidos, por exemplo, também utilizando a mão de obra escrava africana. Então você tem um afluxo de milhões de escravizados, milhões de pessoas saíram obrigadas do continente africano e adentraram para o continente americano. Né? Muita gente chegando, beleza? Escravizados, né, para a Europa, né, e para a América, beleza? E aí você tem uma das principais características de consequências que eu gosto de falar bastante, seria o sincretismo religioso. Né? O sincretismo religioso ele existe no sentido de você misturar religiões, de você misturar, se apropriar de fatos religiosos de uma determinada religião e trazer para a sua. Né? Um exemplo de sincretismo religioso muito famoso é o próprio cristianismo. Então, se você for olhar o cristianismo, você tem festas religiosas dentro do cristianismo que são festas, ou que foram festas de outras religiões, que o cristianismo, no momento que estava se estabelecendo, sendo criado na Europa, ele se apoderou dessas comemorações, dessas festas. Era mais fácil assim, para tornar aquele outro cara cristão, era mais fácil você usar a festa que ele está acostumado, aquele dia que ele está acostumado como uma comemoração, e ressignificar este dia, do que você falar, não faça nada nesse dia, não comemore, não festeje. Então, por exemplo, a Páscoa é um grande exemplo. Né? A Páscoa é um momento um momento que marca um fato religioso dos judeus. Né? Os cristãos foram lá e se apropriaram da Páscoa, ressignificando com a ressurreição de Cristo. E assim como em outros momentos, a festa junina, por exemplo, gente. Né? A gente que está falando falou um pouco da Idade Média, a gente que está falando um pouco sobre esses fatores religiosos, a festa junina são pessoas, né, fazendo uma ciranda, dando as mãos em torno de uma fogueira. Se você pegar e tirar o nome festa junina e colocar essas pessoas fazendo uma ciranda em volta de uma fogueira e colocar na Europa da Idade Média, fica parecendo outra coisa, não parece? Tá? Fica parecendo uma religião pagã, um culto pagão, porque envolve fogueira, fogo, floresta e pessoas girando em torno. Então eles ressignificaram, deram outro sentido, colocaram São João no meio. Isso se chama sincretismo religioso. Isso não vai ser diferente quando se dá a chegada dos africanos aqui. Eles têm sua cultura variada, eles têm a sua religião diversa. Então, quando chegam aqui, são obrigados a serem católicos. Beleza? Ou é católico ou apanha. Lógico que eles vão rezar, vão ajoelhar, nós somos católicos. Mas no íntimo, eles vão permanecer ainda ligados às religiões lá da África.
No público, católicos. No íntimo, ligados às religiões africanas. Então eles vão fazer essa espécie de sincretismo, de pegando, às vezes, festas católicas e trabalhando como se fossem da religião deles africanas e vice-versa. Santos católicos, quando o português via, o escravo estava lá rezando para São Jorge, beleza? E aí o português, né, o senhor de escravos, o brasileiro já, né, aqui já nasceu aqui, fica feliz, meu escravo ele é católico, mas quando no íntimo ele não está fazendo uma reza para São Jorge, e sim para um orixá, uma divindade da religião dele lá, da original africana, que seria Ogum, se eu não me engano. Então eu não estou dizendo que São Jorge é Ogum. Vou repetir. Eu não estou dizendo que São Jorge é Ogum, ou vice-versa. Eu estou dizendo que dentro do sincretismo religioso, os escravos usavam a imagem de São Jorge para que no íntimo fosse trabalhado a divindade, o orixá, para Ogum. É isso, beleza? É essa que é a ideia. A gente está aqui dentro de um campo científico estudando as religiões. Então eu trouxe uma imagem muito conhecida, muito famosa, das baianas lavando a escadaria. Se eu não me engano, elas lavam o pátio também, de uma igreja lá na Bahia. Elas lavam, é um encontro ecumênico, é um encontro de religiões que tenta pregar aí paz, tolerância religiosa, né, que falta muito ainda para a gente, o respeito a outra cultura, a outra religião. Então a gente tem que trabalhar incessantemente nesse sentido. E é um evento interessante porque a comunidade cristã faz parte. A comunidade cristã vai lá na igreja, assiste as baianas que são ligadas a outra religião. Se eu não me engano, posso até falar aqui errado, tá? Peço desculpa, mas se eu não me engano é o candomblé, tá? Mas se não for o candomblé é a Umbanda, tá? Peço desculpa, não, realmente aqui me falhou aqui a memória, não faço ideia, mas eu sei que são religiões de matriz, né, de influência africana que chegaram no Brasil. E elas são as baianas, elas fazem essa lavagem, né, da escadaria, do pátio. Depois o padre convida para que todo mundo entre na igreja e eles rezam uma missa. E todo mundo participa. Ninguém agride ninguém, ninguém desrespeita ninguém. A baiana sai de lá ainda na sua religião, o cristão sai de lá católico ainda na sua religião cristão católico, até porque estava no ambiente da igreja. Então, é um pouco desse sincretismo, dessa troca. Então, eu espero que tenha ficado entendido. Se não ficou entendido no encontro online, eu vou começar perguntando para a gente tirar as dúvidas em relação a essa questão. Separei algumas imagens, principalmente imagens de um artista chamado Debré. Né? Dificilmente a gente consegue falar sobre a escravidão no Brasil sem citar a grande contribuição que Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que vem ao Brasil numa missão artística e passa a pintar o cotidiano aqui no Brasil. E o cotidiano, lógico, envolve os escravos. Primeira coisa, Debré vai ficar horrorizado porque, apesar do fato de ele ser francês, e a França, logicamente, também ter posses na América com escravidão, por exemplo, na América Central, com Haiti, Guiana Francesa, aqui em cima, o europeu ele não estava mais acostumado em ver a escravidão, né, no seu solo. A última escravidão que aconteceu oficialmente na Europa se deu com o Império Romano. Depois que o Império Romano ruiu, você vai vendo a substituição da mão de obra para os servos. Então, um europeu ali de 1700, um europeu ali de 1800, ele já não viu muito tempo a escravidão. A escravidão ele escuta falar que tem nas Américas, que tem nas colônias. Então, quando ele chega aqui, dizem os especialistas que Debré ficou horrorizado com o que viu, impactado com essa condição subhumana dos escravos, tanto que dizem que o traço dele da pintura mudou. Se você pegar as obras dele na Europa e as obras dele no Brasil, tem uma certa diferença para quem é especialista, não é o meu caso, não consigo entender essa diferença, mas para os especialistas elas são gritantes, e dizem que foi o impacto que Debré sofreu. E aí você tem um cotidiano sendo pintado por ele, e é interessante poder estudar a partir desse momento. Aqui um engenho manual, tá? Uma moenda manual, você vê os escravos rodando, tem uma engrenagem, coloca a cana e vai saindo o caldo da cana. Esse caldo da cana era colocado
Era levado para um local dentro do engenho chamado Doce Inferno, porque era muito quente e o cheiro muito doce da cana-de-açúcar. Os escravos se revezavam e ficavam 24 horas por dia mexendo esse caldo até ele chegar num ponto correto. Chegou no ponto correto, ele era informado e colocado para secar. Depois que ele secava, vem o açúcar. Tá? O açúcar ainda um pouco escuro, depois eles faziam um processo de refino. Bom, basicamente é isso. Então, você tem essa primeira imagem mostrando esse cotidiano, repara, né? O escravo aqui descalço, a vestimenta e etc. Aqui uma cena comum do açoite. Tronco. O tronco sendo um símbolo dessa violência. Então tinha nos meios das cidades, tinha lá no meio do engenho, e o escravo sabia, qualquer coisa ele era sempre ameaçado para o tronco. Aí você pode observar que tem um homem negro batendo em outro homem negro. Também era comum, né, no momento do açoite, o senhor de engenho, o dono, seja lá o que for, ordenar que um escravo bata no outro. Beleza? Às vezes da mesma família, até para criar uma confusão, para gerar ainda, né, em um açoite, gerar problema nos dois, porque, né, o outro está batendo. Enfim, esse aqui, coitado, já deve ter passado pelo açoite. E é uma coisa bizarra e brutal mesmo, de fato. Não vou recomendar um filme. Existe um filme chamado 12 Anos de Escravidão. Né? Você tem que dar uma olhadinha na classificação etária dele. É um filme que mostra uma violência muito grande em relação aos escravos. Acredito que alguns alunos já tenham visto. Fala sobre a história real de um homem que foi traficado nos Estados Unidos. E ele passa 12 anos como escravo. E mostra um pouco do açoite. A gente vê em novela, a gente vê em filme o cara sangrar um pouquinho, né? Mas quando na verdade você tem ali um sangramento generalizado, as costas abrem e ficam cicatrizes para sempre. Né? Não é um arranhão, não. Essa outra cena muito clássica do Debré, que também gerou uma certa complicação em relação a essa escravidão branda no Brasil. Então você vê aqui, ó, os senhores aqui comendo, essa senhora dando comida para um dos escravos, uma escrava aqui, ó, os filhos, né, dos escravos, a escrava aqui abanando, tá? E esse aqui sendo uma espécie de capitão do mato, era um escravo, ele tinha certas regalias, mas ele era um escravo e ele servia para vigiar e capturar os escravos fugidos. Tá? Não é porque é escravo que todo mundo é igual e pensa igual. Então são escravos que vieram de regiões diferentes da África, que poderiam ser inimigos na África, e era incentivado aqui que eles brigassem, que eles não fizessem esse pensamento em comum. Tá? Então era um jogo. Aquele que tinha as melhores condições se achava melhor do que o outro de fato. Aqui uma cena de uma barbearia, ao ar livre, ó, cortando o cabelo, fazendo a barba. Né? Repara nas roupas rasgadas. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra cena dentro do engenho, tá bem ruinzinha, tá? A imagem, que seria aqui uma espécie de pau de arara, né? Colocado aqui entre as pernas desse escravo, ele recebendo chicotadas, e lá atrás também um amarrado no tronco da árvore recebendo chicotada. Então você vê que versa entre algo que tem que mostra o açoite, mostra uma violência muito grande, e outras que parece dar uma ideia de acordo, uma ideia mais branda entre as relações senhores e escravos, mas a gente não pode nunca se deixar levar por essa ideia, até porque existia violência psicológica sendo envolvida. Aí tem mais uma vez essa história, essa imagem dessa história, mas tem a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma capela dos escravos no centro do Rio, onde tem um museu dos escravos. É interessante visitar caso vocês tenham oportunidade. Aqui uma outra cena legal, você vê escravos trabalhando. Tá? Repara que todos eles têm correntes ligadas aos pés e também ao pescoço. Beleza? Geralmente é um escravo que já tentou fugir, então ele fez a fuga, foi recapturado, e eles colocavam isso neles como uma forma de alertar os outros, de ser mais difícil de conseguir fugir, porque ele tem uma argola presa no pescoço, com ferros. Beleza? São escravos de aluguel, por exemplo, também trabalhavam dessa forma. Né? Como seria um escravo de aluguel? O escravo de aluguel versus o escravo de ganho. Vamos supor que eu tivesse 10 escravos, eu alugava eles para que quem quisesse fazer um serviço. Sei lá, um cara está construindo uma casa, fala, eu estou precisando de gente para ajudar aqui na construção. Ele alugava um escravo. Ó,
Ó, paga tanto para mim, para o senhor, o escravo não recebia nada. O escravo de ganho, ele já é diferente. O escravo de ganho, ele era dado a ele a permissão para que num período do dia ele buscasse fazer qualquer coisa que ele quisesse para ganhar dinheiro. Beleza? Ganhou o dinheiro, o dinheiro era dele, era desse escravo. E ele usaria depois para poder comprar a própria liberdade. Isso mais para frente eu vou poder falar com vocês que existia todo um interesse do senhor de escravos para que ele pudesse, né, aceitar que o escravo dele fizesse esse tipo de atividade. E chegamos ao fim. No momento da aula eu vou mostrar outras imagens, vou trazer outras histórias, por exemplo, dos escravos tigres. Tá? Não vou falar aqui agora não, vou falar umas outras historinhas em relação a curiosidades, observações em relação à escravidão e que a gente possa fazer então um encontro a fim de discutir essa instituição, essa prática, tá? Que durou muito, muito tempo no Brasil. Bom, tá aí. Tá? Coraçãozinho 209, já podem fazer também aplicando conhecimento. Vou ficando por aqui. 25 minutinhos está de bom tamanho, né? Grande beijo, abraço. Até a próxima.